Graça e paz, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Mais uma vez, alegria de estar com os queridos neste espaço onde nós fortalecemos a nossa fé e mantemos a nossa comunhão. Mais um domingo de Santa Ceia, da Eucaristia, tempo benéfico para a nossa reflexão, para juntarmos forças neste que é o primeiro dia deste segundo semestre do ano de 2021. Temos aqui falado, queridos irmãos e irmãs, a partir de muitas metáforas que são muito comuns no texto da Palavra de Deus e que são referências para nós, para, sobretudo, pensarmos a nossa fé e a nossa vida. Nesses dias em que o inverno tornou-se mais rigoroso aqui no hemisfério sul, notadamente no Brasil, na região sudeste, somos muito levados a pensar nas metáforas, né, a respeito da força da natureza, que são constantes na palavra de Deus. Falamos aqui muito da chuva, do deserto, das montanhas, das plantações, e principalmente temos feito muita referência à força do mar, ao desconhecido, né? Principalmente porque o mar encerra uma grande força, talvez a maior força no nosso próprio planeta, no nosso próprio mundo, né? 3/4 do nosso planeta são água. Só para imaginar a dimensão, a extensão, a força e a grandeza do mar. Mas nós vamos, hoje, refletir a partir da experiência concreta de um servo de Deus, principalmente nas incertezas, na força e na grandeza do mar, mas, sobretudo, na grandeza da fé diante do desconhecido e do violento. Vamos compartilhar com vocês, então, o texto, né, que está lá em Atos dos Apóstolos, né, no capítulo 27, os versículos 13 a 25, onde nós temos um pequeno trecho da experiência do apóstolo Paulo, que estava, né, navegando, mas numa condição muito adversa. Paulo era prisioneiro, estava para ser julgado, para se apresentar diante de César, né? Então ele deixa ali a Grécia e vai navegar, né, debaixo das ordens de um centurião para chegar até Roma. É um período, uma viagem longa, e nós vamos aqui rever no texto uma viagem cheia de sobressaltos, né? Diz o texto: entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote, e levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na siste, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio, e ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Queridos irmãos e irmãs, este texto
encerra uma aventura enorme da fé, da coragem, da bravura e principalmente do desprendimento do apóstolo Paulo. Você deve se recordar, foi uma viagem cercada de perigos, dias a fio, se formos contar os dias, talvez praticamente quase um mês de tempestade, dias em que os marinheiros, né, quase 300 pessoas naquela embarcação, de tanta tempestade, de tanta força e bravura do mar, chegaram a perder as esperanças de que fossem salvos. Paulo está sendo levado como prisioneiro, está ali naquele navio, ele já havia orientado o centurião, que era a maior responsabilidade ali no navio, embora o navio tivesse um capitão, tivesse um mestre dos mares ali, mas Paulo já havia orientado de que evitassem a viagem, evitassem prosseguir e ficassem um pouco mais de tempo na ilha de Creta. O destino deles era navegar um pouco mais, chegar até a ilha de Malta, para aí sim chegar no continente, principalmente europeu, mais especificamente na Itália, para chegar a Roma. Paulo, ele tem uma percepção de que aquela viagem seria perigosa, de que ali haveria muito dano, muito castigo. Ele avisa o capitão do navio, mas o centurião não lhe dá ouvidos e inicia-se ali uma jornada extremamente perigosa. Muitas das vezes, queridos irmãos e irmãs, acontece o mesmo conosco nas nossas vidas. Nós procuramos, de todas as formas, evitar as tempestades, de todas as formas, evitar dissabores, procuramos sempre fazer as coisas debaixo, conforme o nosso temor de Deus, a nossa sabedoria, o nosso cuidado com as leis, o nosso cuidado com o bom testemunho das pessoas. Mas, como alguém já disse, por mais que sejamos extremamente cautelosos e cuidadosos, em muitas ocasiões poderá ser que falharemos em algumas questões, poderá ser que não será possível evitar dificuldades, e em muitas outras seremos levados pelas circunstâncias ou até mesmo pela decisão de outras pessoas. O certo é que nós aprendemos grandes verdades neste texto da palavra de Deus. O primeiro deles é de que Deus opera em nós seus grandes propósitos. Deus opera em nossas vidas, queridos irmãos e irmãs, e é muito importante retermos isso, a sua grandeza, a sua sabedoria, e mesmo quando a vida nos reserva tempestades, dificuldades de até quase colocarmos em risco a nossa vida, Deus está ali para dirigir, para nos governar e para fazer o seu nome ser glorificado, acima de tudo, e nos usar. Paulo estava como prisioneiro ali, sob ordens. Paulo, muitas das vezes, na sua sabedoria, no seu conhecimento, no seu relacionamento com Deus, ele procurou evitar que naquela embarcação os marinheiros e ele próprio não enfrentassem perigos. Isso não foi possível. Assim também na nossa vida, muitas tempestades virão, muitos dissabores, muitas circunstâncias penosas, desastrosas e difíceis, mas é muito importante que mantenhamos a nossa tranquilidade, a nossa fé, busquemos a Deus, coloquemos as nossas vidas nas mãos do Senhor, porque se a tempestade chegar, Deus ainda pode ser glorificado nas nossas vidas. O texto diz que Paulo avisou o centurião, não foi ouvido, uma enorme tempestade chacoalhou o barco por mais de 14 dias da primeira vez, e quando se instalou completamente naquela embarcação uma total desesperança, uma convicção entre os marinheiros de que todos morreriam, o apóstolo Paulo se levanta e diz àquela embarcação, a todas aquelas pessoas, de que nenhum deles perderia a própria vida. Continuaria as perdas materiais, porque o barco teve que ser aliviado no seu peso, a carga ser lançada fora,
Mas o apóstolo Paulo procurou tranquilizar aqueles homens, dizendo que a vida de nenhum deles se perderia. Eu quero trazer à sua memória quantas vezes na sua história, na sua vida, você não passou por circunstâncias extremamente delicadas e o fim daquela experiência, muitas das vezes, foi um testemunho da grandeza, do poder de Deus, foi a oportunidade de você falar do amor de Cristo, foi a oportunidade de você visitar alguém no hospital, de você tranquilizar outra pessoa, de você levar consolo, abrigo, foi a oportunidade de você testemunhar a sua fé. E aqueles marinheiros, diz a palavra de Deus, 276 marinheiros tiveram a oportunidade de testemunhar a tranquilidade, a perseverança, a fé do apóstolo Paulo, principalmente depois que nos próximos dias, quase aquele navio se partindo, né, além de perder praticamente toda a carga, o mar se acalmar e eles chegarem em Malta, todos os 276 marinheiros, mais o apóstolo Paulo, praticamente sãos e salvos. Neste momento de calmaria, se você continuar lendo o texto, vai perceber que enquanto os marinheiros eram acolhidos pelos habitantes da ilha de Malta, foi feita uma fogueira e o apóstolo Paulo ainda foi picado por uma serpente. É nessas circunstâncias, queridos irmãos e irmãs, que cada vez mais se comprova o poder de Deus na vida do apóstolo Paulo, e isso se repete nas nossas vidas. São tempestades, são adversidades, são circunstâncias que chacoalham as nossas vidas, são situações que muitas das vezes nós não sabemos por que adentramos nela. E podemos passar um bom tempo das nossas vidas a nos lamentar, a nos queixarmos, o porquê, de alguma maneira ou outra, em algumas fases da nossa vida, nós tivemos que atravessar uma enorme tempestade. O apóstolo Paulo nada fez para que estivesse naquele barco, mas ele sabia, né, que ali estava o propósito de Deus, que era justamente que ele se apresentasse no tribunal perante César. Assim também, queridos irmãos e irmãs, se hoje você atravessa alguma tempestade, saiba que ela não será capaz de impedir os planos de Deus na sua vida. Se Deus tem planos e propósitos para você, ele vai cumpri-los, né? Não é esta tempestade, não é este contratempo, não é a adversidade na qual você se encontra, seja pelas suas próprias escolhas ou pelas escolhas de outra pessoa, seja porque talvez não foi possível para você evitar, porque não é possível nas nossas vidas, na maioria das vezes, evitarmos dissabores, evitarmos tumultos e dificuldades. Mas, uma vez que a vida nos reserva estas surpresas, Deus continua conosco no barco para nos fazer chegar no bom porto. Assim também aconteceu. E o mais importante neste momento é que você tenha como segurança, como tranquilidade, a única âncora capaz de fazer com que o nosso barco, com que a nossa vida suporte todas as diversidades. É a nossa fé completa no nome do Senhor Jesus. Pode ter certeza, os propósitos de Deus vão se cumprir na sua vida, né? Pode haver uma ou outra perda, algum contratempo, pode haver com que circunstâncias atrasem, né, seus objetivos, pode ser que a vida vá lhe causar ainda muitas surpresas, mas permanece neste momento o amor de Deus, sua graça e poder, e a certeza de que chegaremos num porto seguro e de que Deus cumprirá em nossas vidas seu grande propósito. E aquelas pessoas que hoje nos veem, né, debaixo dessa tempestade, que hoje estão conosco, às vezes até debaixo da mesma tormenta, verão Deus ser
glorificado nas nossas vidas. Vamos ouvir o cântico e depois vamos orar e abençoar os elementos da ceia para o nosso ritual. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, sim, prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir, a dor que perturba minha alma, ó, peço-te, vem banir de ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu Mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre chegou. Graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, nós vamos nesse instante consagrar os elementos do pão e do vinho para que eles se tornem símbolos do corpo e sangue do nosso Senhor Jesus e que nós sejamos grandemente abençoados. Prepare, separe aí o seu pedaço de pão, seu suco de uva, feche os seus olhos. Deus Todo-Poderoso, Pai Santo, nós te somos gratos, te glorificamos e te bendizemos por tudo. Obrigado pela tua palavra, porque ela traz para nós uma âncora, ela traz para nós um sossego, ela nos alivia, ó Pai, nos nossos momentos de dor, angústia e preocupação. Queremos reconhecer, ó Pai, que a nossa existência é marcada por estas tempestades. Sejam as tempestades que estão no caminho da nossa história,
sejam aquelas tempestades que foram trazidas, ó Pai, pelas escolhas, pelas pessoas com as quais nós convivemos, mas, acima de tudo, tempestades em que invocamos a Tua presença e o Teu poder. Neste momento, Senhor, nós estamos diante de Ti e do Teu poder e suplicamos que o Senhor consagre os elementos do pão e do vinho, para que, quando recebermos, ó Pai, eles sejam sinais da Tua bênção, eles nos comuniquem a força da Tua graça, eles nos alimentem a esperança, a nossa memória do Teu grande poder manifestado ali na cruz. Em nome do Teu Filho Jesus. Queridos irmãos e irmãs, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, o partiu e deu graças, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Do mesmo modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice nas suas mãos, dizendo: este é o cálice da nova aliança. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em minha memória. Querido irmão, querida irmã, tomai do pão e comei, sendo agradecido ao Senhor. Graças a Deus, nós aqui continuamos intercedendo, agradecendo ao Senhor pela vida daquelas pessoas que têm nos auxiliado a vencer esse difícil momento. Vamos continuar intercedendo por toda a nossa igreja, toda a nossa comunidade, pelas nossas vidas, para que possamos continuar navegando, né? A tempestade ainda é muito forte. Os sinais, às vezes, de calmaria não são suficientes, mas temos a certeza de que o Senhor está conosco. Vamos orar mais uma vez. Deus querido, Deus Todo-Poderoso, te damos graças e te bendizemos pelos elementos, pelo teu sacrifício na cruz, pela tua presença viva, a tua comunhão conosco em todos os nossos caminhos. Sabemos que a tempestade é sinal mais da tua presença do que talvez do desespero que possa nos marcar. Mas pedimos-te graça, pedimos-te força, pedimos que o Senhor nos sustente e nos abençoe. E como o Senhor protegeu e guardou o teu servo, ó Pai, para aquele propósito, pedimos que o Senhor também nos proteja. Pedimos que o Senhor também confirme a tua vontade nas nossas vidas e que nenhuma tempestade, nenhum medo ou pavor, seja nosso ou das pessoas com as quais convivemos, trabalhamos, estudamos, que nada nos impeça de mantermos firme a nossa convicção, a nossa fé e a nossa paz. Guarda-nos em paz, ó Pai, até termos havido vencido completamente essa tempestade. Em nome e por amor do teu Filho, Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, que Deus te dê uma boa e abençoada semana, que você possa continuar navegando por quaisquer águas, mas sobretudo na presença do nosso Deus. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa te fortalecer cada vez mais, em nome de Jesus. Boa bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu. E assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sou
seja o